Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou, 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos a vós obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alegrem-se, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Os vossos nomes estão escritos no coração de Deus. Este é o motivo da nossa alegria. Nossos nomes estão gravados para sempre no coração de Deus. Na primeira leitura da profecia de Isaías, o profeta, falando em nome de Deus, ele anima o povo de Israel, que estava exilado na Babilônia, e agora voltando para a sua terra, através da mão do Senhor que o libertou do exílio, assim como libertou um dia da escravidão do Egito. Deus manda o profeta animar o povo, que na volta, ao encontrar a cidade destruída, ao encontrar toda a gente também destruída, o povo volta desanimado, sem esperança. Então o profeta, que fala em nome de Deus, suscita esperança, promete ao povo que Deus mesmo vai cuidar dele, vai consolá-lo, vai trazê-lo no colo como uma mãe que acolhe o seu filho quando chora, quando está triste, quando cai pelo caminho.
vai abraçá-lo, vai acariciá-lo, vai amamentá-lo e vai fazer com que ele recupere a vida. Assim como uma mãe cuida do seu filho, da sua filha, Deus cuida de nós. É bom que saibamos que Deus cuida de nós com todo carinho. É isso que a primeira leitura do profeta Isaías nos diz hoje. Na segunda leitura, Paulo, apóstolo, nos recorda que nós, que às vezes gostamos de nos gloriar pelas coisas boas que fazemos, pelos dons que temos, pelas riquezas, pelo poder, por isso, por aquilo, Paulo, apóstolo, nos recorda que de uma só coisa nós devemos nos gloriar, da cruz de Cristo. Porque quando nós nos gloriamos da cruz de Cristo, nós seremos exaltados como Cristo Jesus, que abraçou a cruz para realizar a vontade do Pai, a redenção da humanidade, e da cruz vem a ressurreição. Também nós, se nos gloriarmos da cruz de Cristo, se assumirmos a nossa cruz de cada dia, isto é, a missão que Deus nos confiou, se tivermos força, coragem para lutar, até mesmo na hora das dificuldades, dos obstáculos, dos sofrimentos, das enfermidades, das perseguições, Deus, que não abandona nenhum de seus filhos e filhas, Ele vai permanecer conosco e vai fazer com que nós vençamos, pela graça dEle, todos os sofrimentos, todas as adversidades da vida. Mas é preciso que nós acreditemos na força da cruz de Cristo e que nela nos gloriemos. Paulo apóstolo ainda nos recorda nessa carta escrita aos Gálatas, e ele a escreve da prisão, no momento em que ele muito sofria, e sofria por causa do Evangelho, que em Cristo nós somos todos iguais, todos irmãos e irmãs. Não conta mais sermos desta ou daquela raça, desta ou daquela casta, deste ou daquele povo. Em Cristo Jesus, batizados nele, nós somos uma só família, um só povo. E é isso que conta, sermos filhos e filhas de Deus, sermos todos da mesma família, em que Deus cuida de todos nós, como um pai, como uma mãe, cuidam com carinho de seus filhos e filhas. No Evangelho, Jesus envia, depois de ter enviado os 12 para anunciar o Evangelho, recordando as 12 tribos de Israel, e os 12 simbolizando o novo Israel, saíram pelo mandato de Jesus para anunciar o reino de Deus. E isso Lucas o faz no capítulo 9, assim como os outros evangelistas. Hoje, no capítulo 10, Lucas nos recorda que Jesus envia, além dos 12, outros 72. E esses 72 na Bíblia quer dizer que Jesus envia a todos como missionários, como aqueles e aquelas que devem anunciar o reino de Deus a todas as nações, a todos os povos. E esses 72 hoje somos nós.
porque também nós, batizados em Cristo Jesus, somos discípulos dele e, uma vez discípulos, missionários dele. Nos tornamos discípulos para anunciar o reino de Deus. E quando Jesus envia os 72 hoje, ele mostra que eles devem ir a todos os povos. E a todos os povos o que devem anunciar? O reino de Deus. E a toda pessoa que encontrar, o que deve dizer? A paz esteja convosco. A paz esteja nesta casa. Este é o primeiro anúncio que todos devemos fazer. Devemos ser portadores da paz, promotores da paz. E a paz não basta que a anunciemos com palavras. Nós anunciamos a paz de modo particular com o nosso testemunho, construindo a paz, sendo pessoas de paz, sendo pessoas que levam a justiça, que levam o amor de Deus, que ajudam a construir o reino de Deus no meio de todos os povos, porque paz é muito mais do que ausência de conflito. Paz é todo tipo de bonança, paz é todo tipo de bem, e é isso que Deus quer que todos nós construamos. Por isso, cada um dos enviados, dos 72, eles deveriam ir e a toda a família, em toda a casa, dizer: a paz esteja nesta casa. Isto é, a paz esteja no coração de cada pessoa que nós encontrarmos, porque nós somos portadores da paz, isto é, do reino de Deus, de todo o bem, de toda a justiça, do amor. E aqueles 72 foram enviados 2 a 2 para simbolizar que o anúncio do reino de Deus, ele deve ser feito em comunidade, como igreja, como discípulos missionários de Jesus. Uma vez nele batizados, todos assumimos este compromisso, não só de segui-lo, mas de dar testemunho dele, de levar a sua paz a todas as pessoas. E como nós devemos ir em nossa missão? Com simplicidade, diz o Evangelho de hoje, despojados. E o anúncio deve ser feito a todos os povos e nós não podemos perder tempo. Hoje cabe-nos fazer este anúncio. Portanto, sintamo-nos todos nós, chamados por Jesus e enviados por Jesus, como os 12 foram enviados, como os 72 no Evangelho de hoje foram também enviados. Agora somos nós, uma vez batizados no Cristo Jesus, e as crianças que hoje serão batizadas se tornam discípulos, como um dia nós nos tornamos discípulos e missionários. Portanto, somos nós hoje chamados e enviados para anunciar e dar testemunho do reino de Deus. E o testemunho do reino de Deus, para quem o dá, colocando toda a sua vida a serviço do reino, tem esta promessa divina. Nós vamos e podemos ficar alegres desde já, porque todos aqueles e todas aquelas que anunciam o reino de Deus, que dão testemunho do reino de Deus, que são pessoas que promovem a paz e todo o bem, já têm os seus nomes escritos, isto é, gravados para sempre no coração de Deus.
E por isso nós podemos e devemos nos alegrar. Alegrem-se, porque seus nomes estão escritos no céu, no coração de Deus. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,